Olá, esse é o 19º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela AlphaCode e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze também tá por aqui, a garota sem fio. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Tudo jóia? Tudo beleza. Eu quero saber se você usou muito a lupa essa semana para conseguir enxergar os emojis. Como é que tá aí a sua interação com emojis nas redes sociais? Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade para ver esses emojis de pessoinhas. Eu nunca sei o que acontece. E o pior é que aplicativos como o Twitter, por exemplo, você não consegue usar a pinça para ampliar. Então, eu nunca sei o que significam aqueles emojis. Será que é a idade, Marcos? O que está acontecendo? Eu acho que é uma mistura de fatores, né? Por exemplo, no iOS, Twitter, por exemplo, tem emoji deles, a Microsoft tem emoji dela, aquela coisa que o emoji é um padrão que cada empresa desenvolve o próprio. Isso. O Facebook tem um específico e tudo mais. Telegram, não vou esquecer do Telegram, não se preocupem. Então, cada um tem o seu. E acho que às vezes quem tá desenhando ali esquece que só vê numa tela muito pequenininha. Tem uns que tem tanto detalhe, né? Que esse aí que você tweetou nessa semana falando sobre isso também é todo detalhadinho, bonitinho. Sim. Tem um que eu descobri essa semana o que significa, que é da pessoa fazendo reverência, o bowing, né? Que seria em inglês. E eu achei, porque é uma pessoa, ela tá não sei, agora eu entendo que ela tá ajoelhada e virada pra frente. E tem umas setas meio no formato de círculo em volta dela. Eu achava... Quer dizer que ela tá se curvando. Então, eu achava que era uma pessoa olhando no celular e tomando um susto. Porque ela tá pequenininha, curvada pra frente, daqueles negócios. Aí eu tava conversando com o William Max essa semana no Twitter. Ele mandou esse aí, eu falei, deixa eu ver o que é esse emoji. Eu copiei o emoji, joguei no Google, tava lá, pessoa fazendo reverência. Eu falei, entendi. Você pensou que era uma pessoa entrando no Twitter e levando um susto. Né? É o emoji da vida real, né? Pois é. Então era isso. Quanto mais detalhado, não tem jeito, né? Quem desenha numa tela enorme, com zoom, os detalhes bonitinhos, mas quando você reduz isso para um tamanho de, sei lá, 8 por 8 pixels, a coisa muda um pouco de figura, né? Literalmente, nesse caso. Meu campo visual tá limitado às carinhas amarelas. Se vocês se identificam com isso também, manda um feedback pra gente aí, pra você não se sentir sozinho. É isso aí, estamos todos juntos na redução da acuidade visual emojística. Muito bem, mas agora uma outra coisa que a gente não poderia deixar de comentar aqui, né? Eu sei que você tinha até uma certa relação com ele, é o fato do falecimento do Etevaldo Siqueira, né? Quem acompanha o jornalismo de tecnologia, nossa, ele é uma referência para todos nós, né? Faleceu essa semana, aos 90 anos. E olha, se vocês acham que jornalismo de tecnologia, por ser tecnologia, é uma coisa recente, vocês não sabem o trabalho do Etevaldo. Ele cobria tecnologia no tempo do cartão perfurado, hein? Então, todo o meu respeito à família, os meus pêsames, e fica um legado maravilhoso que ele deixou, principalmente lá na CBN, onde contribuiu por muito tempo, junto comigo lá, e mais uma equipe maravilhosa. É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar com o follow-up em relação ao que a gente comentou nas últimas semanas, e o Eric Manzato mandou um print pra gente que tem lá o iPhone, do lado do iPhone de lado, né, vai estar aqui na descrição o link pra quem quiser dar mais piadinha, e ele falou que tava surfando no Twitter, assim como você fazia lá no tempo que o Etevaldo cobria programação com cartão furado, surfando no Twitter. E ele falou que ele quase achou que era uma caneta com cores do lado do iPhone ali. E ouvindo da gente, ele lembrou disso e mandou o print. E mesmo sabendo que do lado do iPhone de frente tem só um iPhone inclinado de lado, eu não consigo desver uma caneta ali do lado do iPhone. Já aconteceu comigo várias vezes também, olhando assim, basicamente thumbs, né, de celular. Às vezes colocam de lado, eu fico olhando, peraí, que tablet é esse? Que smartphone é esse? É uma caneta isso aqui? Aí você tem que olhar com mais calma para constatar que não, era apenas o aparelho de lado. É para mostrar a espessura, isso, né? Fininho e tal, né? Mas é bem lembrado, viu, Eric? É bem isso. A gente volta e meia passa por esse equívoco. A combinação entre o botão home ali botão de ligar e desligar do telefone, junto com a câmera saltada ali, eu não desvejo uma caneta, não tem jeito. É verdade. E agora um outro feedback disso é que faz um tempão, na verdade, o Raimundo Torres tinha mandado pra gente a foto dele usando o iPad lá com uma caneta digital, e a Yasmin perguntou pra ele, e mencionou a gente também no Twitter, no @adtrabalho, perguntou recentemente se quando está usando a caneta no iPad, o iPad não reconhece a mão também apoiada e sai riscando tudo.
E o Raimundo falou que não. Isso é uma coisa que eu tô trazendo porque é uma outra diferença também que teria entre iPhone e iPad, né? Que o Raimundo falou, não, escreve de boa, até agora nunca deu esse problema com ele, então nos últimos 2 meses aí, de forma bem constante, ele tem feito a escrita e funciona. E no iPad tem mesmo, né? A identificação de quando você chega perto com a caneta, ele releva os toques com a mão, e suponho que em tablet e talvez até nos Samsung Galaxy seja assim também, porque aí só a caneta vira o input verdadeiro, porque eles sabem que se você vai escrever com a caneta, você provavelmente vai apoiar com a mão ali do lado e tem que relevar esses toques. Né? Exatamente. Se acontecer da mão interferir, alguns aplicativos eles têm a opção de rejeitar isso e acabar aceitando a palma da mão. Por quê? É para dar a opção da pessoa que não tem um dispositivo com a caneta própria usar aquelas canetinhas comuns de ponta grossa, né? A sensitiva, né? Que não é capacitiva, é sensitiva, né? Essas canetas baratinhas, capacitiva. Né? Da ponta borrachuda. Então... Isso. Então... São as capacitivas. Exatamente. É só para dar uma opção a mais, né? A pessoa que não tem os dispositivos mais simples, né? Então, vale a pena dar uma verificada nisso, porque é até interessante que alguns aplicativos de escrita tenham esse recurso, porque eles acabam ficando mais democráticos, né? Ajuda bastante mesmo. Palm Rejection, a Palm função. Rejection. E é uma coisa que é curiosa, porque lá no comecinho, no evento do lançamento do primeiro iPhone, o Steve Jobs explicando como é que seria a tela sensível ao toque, né? Porque até aquele momento era uma coisa meio incipiente, ainda assim, né? Pouca gente tinha tido contato. E ele falando que a Apple tinha todo um sistema que falava, é super inteligente, vai ignorar toques não intencionais ali na tela. E até hoje eu penso, não é bem assim, mas tudo bem, né? E ele rejeitou as canetas, falou mal das canetas, rejeitou, eu não esqueci. Né? Quando a Apple lançou o Apple Pencil, todo mundo desenterrou aquela frase que ele falou, que se você avistar uma stylus, fizeram errado. Claro que o contexto era outro, mas ainda assim, é engraçado achar essas... Quis alfinetar os Palms, Pocket PCs, Windows Mobile, enfim, aqueles dispositivos top-tops com caneta ainda, né? Era para dar uma alfinetada, mas as coisas mudam, o mundo evolui, né? E os dispositivos acompanham. É isso aí. O Michel Bushman mandou também uma mensagem pra gente aqui a respeito da confusão que o Google fez com os mensageiros dele, a gente comentou aqui. Esses dias fui procurar o Duo e ele virou o Meet. Pior que duplicar os apps e ainda tem uma aba do Meet no app do Gmail. Aí um cocôzinho. A minha recomendação pro Michel é a mesma que eu faço sempre. Espera um mês, porque vai mudar tudo de novo. Quem sabe volta a ser como era antes, uma terceira opção. Né? Desencana. Exato. Tem ainda uma dica de produtividade na cozinha. Olha, vocês estão pensando que o nosso podcast fala só da vida de escritório, de home office? Não. O Douglas mandou aqui cozinha também tem produtividade. Claro. O Douglas Bride Rosa falou que ele é um ouvinte antigo nosso e queria recomendar um app que é de produtividade na cozinha. Se chama Bring. Né? Bring com uma exclamaçãozinha. Com ele você cria listas de compras para mercado. Tá, até aí, o que tem de mais? O diferencial é que ele tem ícones para cada item, mesmo itens que você mesmo crie. Além disso, ele categoriza os itens como, por exemplo, itens de higiene, congelados, bebidas, etc. Tem versão para web, iOS, Android, é free, não tem anúncios e você pode compartilhar sua lista com outras pessoas. A sincronia dele é ótima, bem rápida, e ele até gera uma notificação se outra pessoa adicionou algo à lista. Então, completo, super visual, adorei o visual dele, colaborativo, excelente dica, Douglas, muito obrigada. Então, o nome do aplicativo? Bring. Vou deixar aqui. Se ele tiver uma funcionalidade que eu queria muito que tivesse, ou no lembretes do iOS, eu sei que, por exemplo, no Todoist tem, de ou você fazer um template, especialmente para lista de compras, que são coisas recorrentes, né? Então, ou um template de você adicionar todos os itens ou os que você quiser de uma lista completa. No Todoist tem assim, me mostre as tarefas que eu já cumpri. Numa lista de compras funciona, porque você só marca de novo assim, quero colocar alho de novo, quero colocar guardanapo de novo, quero colocar banana de novo. Né? Tipo um template, então, se tiver... Exato, porque se tiver isso, hoje eu estou usando para a lista compartilhada minha com a Larissa aqui em casa, a de lembretes mesmo do iOS, tem funcionalidades do tipo, a Larissa colocou ovos na lista de compras, a Larissa está no mercado e tirou, sei lá, guardanapo. Mas ainda assim, é uma coisa meio... Para fazer a lista, eu tenho que sair andando aqui dentro de casa, olhando, abrindo o armário, para tentar lembrar, putz, aqui se tiver faltando alguma coisa, o que seria, né? Então não é muito
eficiente. Se tiver isso aí, a gente vai testar. Mas eu gostei muito da categorização por categorização por categorias é ótimo, né? Por tipos de compras, então vou chegar lá na parte do açougue, vai estar tudo lá, parte de, sei lá, café, coisa de café da manhã, vai estar tudo por lá. Então isso ajuda bastante. Isso de você criar os próprios ícones, né? De você customizar a iconografia, eu achei ótimo também, Sim, porque... agiliza muito, né? Sim, às vezes a gente pensa num ícone que pra gente funciona muito melhor pra achocolatado do que pra pessoa que definiu qual seria o ícone de achocolatado. Né? Então, Verdade. isso eu achei bem bacana também. Vou testar. Obrigado ao Douglas. Abraço pro Douglas, inclusive, por ter mandado aqui esse link, essa dica. Agora vamos lá. A gente descobriu aqui ao vivo há algumas semanas que a gente tinha mudado um pouquinho, ou talvez bastante, a forma como a gente interage com o telefone, se organiza no dia a dia, faz o telefone nos organizar no dia a dia também, que é bem importante. A gente vai falar sobre isso. Eu quero começar sabendo como é que a Bia está interagindo, como é que isso mudou das últimas semanas para cá. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a AlphaCode, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e oferecendo um desconto para você que escuta aqui o podcast e precisa fazer o seu aplicativo. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital, e ela fez mais de 200 apps já tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem uma empresa, um produto, tem um projeto que está precisando de um aplicativo, ou então ao contrário, tem já um aplicativo que está meio encostado, você não conseguiu resolver a atualização, modernização dele, ou então, terceira opção, se você tem uma ideia que faz tempo que você quer tirar do papel e chegou o momento de fazer isso, conversa com a AlphaCode que eles vão resolver o seu problema com um desconto ainda por cima. Para fazer isso, acessa o site alphacode.com.br, vou soletrar alphacode.com.br, entre em contato com eles, né? Bate um papo, explica a sua necessidade e pronto, comenta aqui, claro, que escuta o Área de Trabalho e aí sim, pronto, você resolve de vez o desenvolvimento, a atualização, fazer virar realidade aí o seu projeto de aplicativo com a AlphaCode com desconto por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz. Obrigada, AlphaCode, por patrocinar o nosso trabalho, acreditar na gente aqui, e fica a dica para os nossos ouvintes. Não percam a chance de desenvolver o seu próprio aplicativo, colocar a sua empresa no mundo mobile e assim incentivar os seus funcionários, seus colegas e suas pessoas a terem novos estilos de vida. E já que a gente vai falar muito de organização aqui, quem sabe a sua ideia para a organização pessoal não se transforma num app? Boa, exatamente. Agora vamos começar então. Você comentou, eu comentei de passagem faz uns episódios que eu tinha mudado a forma como eu interagia aqui com o telefone, organização e tudo mais. Você falou, poxa, eu também, né? Então vamos começar. Me conta essa história. O que te levou a fazer essa reorganização? Ou por onde você quer começar? Olha, essencialmente é a pandemia, né? A gente foi jogado numa situação nova. Eu digo jogado mesmo porque ninguém nunca imaginou, ninguém pensou. Mesmo quem trabalhava em home office, já estava acostumado a fazer tudo no digital, sofreu bastante. Então, eu precisei reorganizar muitas coisas. E eu não lembro se eu comentei aqui, ou na rádio, ou no Twitter. Enfim, falei com algumas pessoas que no final de 2020 já eu estava esgotada, simplesmente esgotada em fazer tudo com telas. Era tela o dia inteiro. Tela de celular, tela de computador, tela de celular, tudo em tela. E eu comecei a usar mais papel para descansar um pouco os olhos, principalmente porque era relacionado a estudos. Eu comprei um planner de papel, comprei cadernos de papel, folhas de papel, e comecei a usar mais papel para descansar um pouco. E eu me acomodei. Durou muito mais do que a gente imaginava, né, Marcos? A gente ficou preso nisso, até vir vacina, e aquela expectativa. A gente não sabia exatamente quando que a gente ia sair dessa. Eu me acomodei bastante com papel. E no início desse ano, comecei a voltar ao presencial e eu estranhei muito voltar só pro digital. Olha como a gente se acostuma com as coisas. Vocês estão ouvindo a garota sem fio falando isso, hein? Então... Porque não é só por uma questão de papel e digital, é porque quando você está em home office, está tudo ali ao alcance da sua mão. E quando você vai sair de casa, você tem que fazer uma seleção do que você não leva, para não carregar peso demais ou coisa de menos que vai fazer falta depois. E eu estranhei, viu? Eu nunca imaginei isso, mas eu precisei me adaptar. E agora que eu tô mais, acho que integrada, assim, no estilo novo de voltar
sair do híbrido e voltar ao presencial, voltar à vida que a gente tinha antes, eu precisei reorganizar tudo outra vez. E eu acredito que você tenha passado por isso também, não? Sim, eu tenho esse negócio de organizar o dia e as ferramentas para elas funcionarem bem em torno do que você precisa do seu dia. É uma coisa que há muito tempo eu tinha encontrado uma solução única. E eu vou falar sobre isso de um jeito mais expandido quando eu for falar aqui da minha organização. Mas eu tinha... O jeito que eu levava isso era o seguinte. Meu telefone, ele vai ser aqui a coisa menos intrusiva no meu dia a dia. E tudo que eu precisar de informação, eu vou atrás, vou tirar dele, porque eu não quero essas informações me bombardeando no momento que eu não preciso, né? Então, eu fazia pouco essa reflexão de, putz, qual que é o contexto agora? O contexto que eu digo assim, trabalho presencial versus aí pandemia, trabalho home office, versus a possibilidade de um trabalho remoto, embora eu tenha fugido isso antes disso ter acontecido, e passei a ficar aqui fazendo só as coisas da Gigahertz, mas ainda assim, eu não fazia essa reflexão. A minha reflexão era muito mais no sentido de ficar tirando o telefone do meu dia a dia quando eu não preciso dele, e impedindo que, quando eu não preciso dele, ele me bombardeasse com informações e com coisas. Então fazia pouco essa reflexão contextual de momento em momento para fazer ele funcionar melhor para mim. Então, um pouquinho diferente, mas é porque eu não fazia essa lição de casa, no fim das contas. Então, você acha que você é uma pessoa que se adapta mais no estilo mobile ou no estilo mais desktop? Porque eu pelo menos, eu sinto que eu sou um pouco invertida. Quando eu estou totalmente home office, eu tendo a me distrair mais, ao invés de ficar mais focada. Ao passo que quando eu tô fora de casa, parece que eu esqueço o mundo ao redor e consigo focar mais nas coisas. É engraçado isso, né? Eu sei que não é todo mundo que é desse jeito, não. Não, vai 100% de como é que são os fiozinhos ali ligados no cérebro, né? Mesmo quando eu trabalhava em meio a outras pessoas lá na agência, aquela coisa de plano aberto, aquela coisa toda, eu sempre me dei muito melhor sentando ali e fazendo o meu. Né? Eu me passo a tarefa, como é que é aquela frase do filme dos policiais, tarefa dada, tarefa cumprida, missão dada, era uma coisa bem assim. Missão dada, missão cumprida. Isso, era assim, você vai me passar um negócio, eu vou sentar ali e vou fazer. Então, até, eu acho que eu já comentei isso por aqui, quando me passaram cargos mais gerenciais, foi um pesadelo para mim e para as pessoas que eu estava gerenciando, porque meu perfil nunca foi esse, né? Então, mesmo o trabalho colaborativo, eu tendo a fazer a minha lição de casa e a do amiguinho, porque para mim é como funciona melhor, né? Então, mesmo ali no trabalho coletivo, compartilhado, trabalho presencial, eu tendia a ficar um pouco mais ali na minha para fazer, porque esse é o jeito que eu sei que eu consigo entregar. E desktop, pouquíssimo mobile. Mobile, no máximo, eu pegar o laptop e levar lá pro café, ou se eu tô viajando, né, no avião, no aeroporto, coisa assim. Mas resolver uma coisa ou outra ali no telefone é bem raro eu fazer. E você falou de notificações ali também. Sabe que eu precisei reativar notificações quando eu estava totalmente em casa. Era uma coisa que me irritava muito. Eu acho que é porque eu já estava ali focada no que eu tinha que fazer e as coisas já estavam ao alcance. Mas quando eu tô fora de casa, parece que as notificações são bem-vindas, né? Tem coisas que eu acabo esquecendo mesmo. Você se distrai com o ambiente, você está se relacionando mais com pessoas. Então, não tá tudo à mão ali, como no seu ambiente de desktop e de escritório. Então, eu, contrariando todas as expectativas, eu ativei algumas notificações. Que tipo de notificação você tá recebendo que você falou, nossa, eu nunca vou querer receber isso aqui, e hoje a hora que chega eu falo, tá, ok. Não é que tá me ajudando? De água, beber água. Eu bebo muita água, eu sinto falta, eu tenho dor de cabeça. E em casa, eu tenho garrafinhas grandes aqui que estão sempre na minha mesa, estou sempre olhando para elas. Mas se eu estou em laboratório, estou em aula, estou andando na rua e tal, às vezes fico tão preocupada com outras coisas, falei, nossa, passou a manhã inteira, eu não bebi água ainda. Acontece. Então eu precisei reativar esse tipo de notificação. Qual app você está usando? Ou é nativo já do Android? É o Water... Não, é um que eu já usava faz tempo, que eu nem cheguei a desinstalar, eu só tinha deixado ele desativado. É Waterminder? Water Your Body. Não, ele é bem antigo. Deixa eu ver se é esse mesmo o nome dele. Eu até esqueci. Ele fica tão quietinho aqui. Water Your Body. Isso mesmo. Tá, e aí você define os seus objetivos de hidratação do dia, ele vai te lembrando. Isso, ele até deixa você calcular, por exemplo, se é verão, inverno, você tem que beber mais, né? Os tipos de garrafas, se você leva uma garrafinha com você... eu tenho essa minha garrafa que é de 400 ml, então você configura por padrão para usar aquela garrafa de 400 ml.
Ou então, se você bebe copinhos, né? Coloca copinhos. Então, você não fica restrito àquela ideia de 8 copos, por exemplo, que muita gente fala, você tem que beber 8 copos por dia. Não, tem garrafa de 500, de 700, de 1 litro, né? Eu tenho uma grandona aqui que fica na minha mesa, que é de 1 litro. Então, eu tô sempre olhando. Se acabou a garrafa, meta cumprida, aí eu dou baixa lá. Uhum. Agora, se eu tô fora de casa, é a minha garrafinha padrão, então eu coloco ali os ml que tem nela e eu bebo e dou um check ali quando eu concluir. Boa. Beber água é muito importante e a gente esquece mesmo, né? Eu achei que não ia sentir falta, eu sinto falta. E eu só descubro que eu tô sentindo falta quando eu tenho dor de cabeça. Dor de cabeça por falta de água. Eu costumava sentir mais antes. Quando eu passei a trabalhar, eu tenho aqui em casa a SodaStream, que é tipo a Nespresso, só que para fazer água com gás. Então você compra um cilindro de gás, aí você tem uma garrafinha específica dela, eu rosqueio ali na base, essa garrafa específica com água, aperta o botãozinho, ele injeta o gás ali e pronto, tá feita a água com Pera gás. Aí que eu vou anotar o nome porque eu tô atrás de algo assim. É SodaStream. E onde que acha? SodaStream. Uhum. Putz, em São Paulo, eles vendem numa loja chamada Spice. Eu não sei se tem por aí. Tem aqui. Uhum. Ah, ótimo. Porque o negócio dela é que esse cilindro de gás é uma coisa meio refil. Você vai lá, entrega o usado e compra um novo. Então, você precisa necessariamente morar perto de uma loja. Até tem pelo correio, mas é um rolê. Você tem que pagar o envio, aí vem aqui o motoboy, retira, então você manda pelo correio mesmo, aí tem que bater lá, aí te cobra o negócio e chega... É um rolê, Nossa. Eu não faria isso. Mas conseguindo buscar direto na loja, já dá um adianto. Aí acho que vale a pena dar uma espiadinha. Tem 2 modelos da SodaStream. Um que você encaixa a garrafa e um que você rosqueia. Esse que rosqueia é o mais barato, é o que eu comprei. Me arrependo. Se eu pudesse comprar de novo, eu compraria o que você só encaixa a garrafa, porque rosquear é meio chatinho fazer isso múltiplas vezes por dia. Não comprar o que rosqueia. Tem uma chamada... tem o modelo Jet e o modelo Fizz, eu acho. É o que é mais parrudão, ele tem uma cara mais parruda, assim. É esse aí que precisa comprar. Vai ser o mais caro, no fim das contas, mas é ótimo. E é engraçado que depois que eu comecei a tomar água com gás feita aqui em casa, eu passei a tomar muito mais água do que o normal. É raríssimo eu ficar com dor de cabeça. Tentei já usar aplicativo de beber água, mas não rolou. Na terceira notificação eu falei, tá, beleza, obrigado. Legal. Não funcionou pra mim esse negócio. Legal. Tá anotado, então fica a dica SodaStream. Isso aí. E vamos falar de organização de celular, então? Vamos lá. Já que teve o lançamento do novo iPhone, Dynamic Island, iOS 16, você mudou totalmente a sua organização, né? O que mudou efetivamente? Então, por causa justamente do lançamento desse iPhone novo, que ele tem aquela pílula na parte de cima da Dynamic Island, né, que vai exibir coisas que estiverem acontecendo ali e tal. Aliás, a gente nem chegou a comentar sobre isso. Você viu esse lançamento? Você curtiu? Uma ideia meio mais ou menos? Bem por cima. Você precisa me inteirar, porque eu não sei exatamente do que se trata. Tá, então o resumo do resumo morreu o Notch nos iPhones Pro e agora entrou essa Dynamic Island, que é um furinho na tela onde fica o Face ID, o sensor ali do Face ID e a câmera. Então, ao invés de serem 2 furinhos, a Apple desligou aquele pedacinho da tela para ser... Da télula é ótimo, né? Da tela para ser uma pílula. E aí ela aproveitou e transformou isso em um elemento de interface. Então, se você ligar um timer, por exemplo, a pílula expande um pouquinho, fica lá o timer para você tocar e segurar e já chegar ao menuzinho expandido dela, ou tocar e já ir direto para o aplicativo. Tem isso para, pediu Uber, tá, o motorista tá vindo, tá chegando. Então essas coisas contínuas, né, placar de jogo, sei lá, aplicativo que se adaptar para isso, vai tirar proveito disso também. Então tarefas que estão rolando no momento, para você não ter que entrar no aplicativo para ver alguma coisa, isso fica agora dessa Dynamic Island. E tem uma animação super bacaninha, fizeram com um cuidado bacana isso aí. E como eu sempre execrei o Notch, a Dynamic Island, pelo menos pra mim, ela é um passo na direção de não ter mais nada. Eu achei mais bonito, quando eu vi, eu comprei a ideia. Na hora eu vou comprar o telefone. O problema é que eu achei que eu passaria a ter menos utilidade pra ela. O que eu falo que é o açúcar que joga na interface pra ficar bonitinho, bacana, acabamento legal de animação. Eu não teria isso porque eu sempre desliguei todas as animações do iOS. Acho que é em acessibilidade. Porque eu sempre tive a impressão que qualquer coisa que você encosta, faz uau, aí dá o zoom, aí vai, aí volta. Era muito dançante tudo ali na tela o tempo inteiro. Isso sempre me irritou, né? Então eu desliguei. Só que eu achei que eu passaria a perder muito ali dessa parte da interação que é feita pra ser legal, né? Porque eu desligo isso aí. E uma outra coisa, eu sempre usei também como parte dessa minha
não sei, filosofia de pouca coisa batendo no meu cérebro. Cada vez que eu desbloqueio o telefone, eu usava o wallpaper preto. Então, sem animação e com o wallpaper preto, eu não ia ver a Dynamic Island, eu não ia ter essa interação que é justamente o motivo pelo qual o iPhone existe, né? Essa versão nova, basicamente, né? Então, falei, quer saber? Eu vou tentar por uma semana colocar um wallpaper aqui, vou reabilitar as animações, fazer ele funcionar como ele vem de fábrica, para ver o que acontece. E eu fiz isso e passei, aí eu falei, puxa, o que mais que eu tenho aqui engessado na minha cabeça que eu uso há 10 anos e que eu nunca revi se eu estou usando do jeito mais apropriado, né? O quanto o iOS evoluiu nos últimos anos, eu fiquei parado ali no passado porque funcionava para mim. E eu comecei a mexer naquela coisa que eles chamam de modos de foco, que eu acho que tem no Android também, que é você definir perfis, basicamente. Então eu tenho agora o perfil pessoal, o perfil de trabalho, o perfil noite e o perfil não perturbe. E ele permite agora que você tenha wallpapers diferentes para cada um dos perfis, a organização da tela inicial também diferente ali para cada um dos perfis, notificações, aplicativos e tudo mais. Então aí eu mergulhei completamente, fui configurando cada pedacinho e essas coisas todas. E, putz, está infinitamente melhor. Eu estou bem mais produtivo, porque agora no momento de trabalho, eu configurei, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas eu configurei o iPhone para ele me empurrar as tarefas que eu tenho que fazer, ficar ali como um lembrete, né, cutucando a cabeça mesmo, porque ajuda a lembrar o que eu tenho de coisa de evento no dia, de lembrete do dia, o que eu deveria estar fazendo agora e talvez não esteja, quanto tempo eu tenho alocado para cada coisa. E por causa disso, indo um passo além, eu adotei calendário. Lembra que eu não usava calendário no começo do área de trabalho? Boa! Gravando e escutando a gente, interagindo com os ouvintes, eu falei, tá bom, então eu vou mais um passo além. Passei a usar calendário, adotei a dica, não vou lembrar agora o nome, desculpa, do ouvinte, que mandou pra gente a dica de colocar pequenos emojis nas tarefas para ajudar também na categorização, quando faltam cores. Tô usando emoji pra tudo, alguns que eu consigo enxergar, né, Bia? Mas tô usando emoji pra tudo, cada um tem a sua categoria e tudo mais. E assim, né, foi uma coisa que eu comentei no ADT, que certamente o Rambo, por exemplo, que a gente trabalha bem próximo durante todos os dias, né, porque para a parte administrativa da Gigahertz, então ele deve ter percebido quão mais produtivo eu fiquei, quanto mais coisa eu consegui passar a resolver numa tacada só todos os dias, porque eu tenho agora toda a estrutura do iPhone, e aí tem essa integração com o Mac, então eu ligo o modo trabalho no iPhone, liga no Mac também, vai me empurrando aqui para ter um contexto ou mais produtivo ou para relaxar, por exemplo. Quando não é hora de pensar nisso, né? No modo noite, por exemplo, sai tudo isso, sai calendário, sai lembrete, sai notificação, sai a coisa toda aqui. Então, agora cada momento do dia tá me empurrando para fazer o que eu deveria estar fazendo naquele momento, seja trabalhar, seja relaxar. E, putz, deveria ter feito isso antes, né? Fiquei tanto tempo engessado nesse negócio de não quero estímulos visuais ali, eu vou trazer informação, mas eu estava deixando muita coisa pelo caminho e tá bem melhor agora fazendo isso. E olhando os seus prints aqui e lendo a mente do jovem de 20 anos que está nos ouvindo aqui agora, eu vou traduzir para você. O iPhone do Marcos é muito sem graça. Pô, ele desliga as animações, ele tira as coisas mais legais. Mas que cara chato, pô. Eu sei, porque eu também sou assim. E meu enteado uma vez olhou meu celular e falou assim, nossa, por que você desliga isso? Nossa, que é tudo preto aqui, que troço sem graça. Aí você olha os smartphones das meninas também, coloca aquelas fontes, muda a fonte totalmente do Android, assim, meu Deus, aquilo me dá um calafrio estético que eu não sei explicar. Eu odeio aquelas fontes enfeitadinhas, o pingo no i é uma bolinha, assim, meu Deus, que agonia que me dá aquilo, né? Eu também sou mais minimalista, assim, mas com relação... Eu tô usando também essas opções de personalizar modo noturno, modo diurno, foco no trabalho, foco no pessoal, mas no tablet. No meu smartphone, só tenho 2 modos, modo avião e modo não avião. Porque modo avião não quero saber de ninguém. E é principalmente por causa de WhatsApp também, né? Porque não é só o fato de você estar indisponível. Às vezes a pessoa quer encher teu saco e às vezes a pessoa de idade não entende muito certas coisas. Olha, eu preciso focar agora, eu vou estar em aula, depois eu vou estar produzindo um negócio aqui que eu preciso de foco total, não posso responder. E se eu estou em modo avião, não aparece nem o checkzinho para outra pessoa lá. Então ele sabe que eu realmente estou ocupada e eu não tenho nem condições de responder.
Se o meu aparelho estiver online, vai aparecer que eu não visualizei, mas que eu recebi. Então, a pessoa, ela recebeu o som lá, mas não quer olhar, né? Já acha que tá de birra com ela. Gente, lidar com pessoa de idade é complicado, viu? Então, quando você tá no meio digital, trabalha numa empresa de tecnologia, todo mundo ligado, todo mundo antenado, é uma coisa. Mas quando você trabalha com as tias do Zap, é um pouco complicado. Então, não adianta. Para mim, foco é modo avião, desligo tudo. E para vocês terem uma ideia, até música. Eu tenho o bom e velho MP3 no meu cartão, aqui no meu Galaxy Note. Eu ouço música offline, se eu quiser ouvir música focada aqui, concentrada. Agora, no tablet já é bem diferente a história, né? Eu trabalho, eu estudo, tem o modo noturno, modo diurno, modo não perturbe já entra automaticamente depois das 19 para mim. E eu comentei num podcast anterior também que o fato de chegar em casa e tomar um banho é uma espécie de switch mental para mim, para eu começar a desligar. Então, dependendo do dia, como eu falei, eu chego em casa, como alguma coisa, mas ainda preciso fazer alguma tarefa de trabalho, alguma tarefa acadêmica, não sei. Então, eu não tomo banho. Senão parece que eu não consigo me concentrar. Né? O corpo fala, não, deixa para amanhã, você dispersa, não foca e eu sou obrigada a desistir. Então, nesse caso, pode ser interessante você usar o modo noturno, o modo não perturbe, é bem interessante. Tem a opção também de você colocar isso automaticamente no pôr do sol, também é uma boa ideia. Se você tem uma rotina bem certinha, né, coloque ali no pôr do sol, no final do dia. Pode ser interessante também para ajudar você a desligar um pouco do trabalho, da rotina, né? Vale a pena. Invistam nisso. Às vezes é um pouco chato, demora um pouco para configurar, ver todas as opções que tem, mas olha, depois que fica tudo redondinho, né, Marcos? É tão bom. E eu fiz exatamente isso, né? Essa mudança entre os focos acontece automaticamente, né? A cada horário. Então, o modo trabalho tá das 8 da manhã às 7, 8 da noite, uma coisa assim. Aí ele sai disso, vai pro modo noite, né? Então o modo trabalho tem lá minha tela travada, tem o meu próximo evento do calendário, a sensação térmica atual, máxima e mínima, e a chance de chuva também, são 2 widgets do Carrot Weather, e em cima do relógio lá, Tuesday, hoje, por exemplo, October 18th. E aí eu destravo a tela, tem um widget enorme do calendário, com tudo que eu tenho que fazer hoje, e se tiver espaço ali no calendário, coisas para amanhã também. 2 widgets menores embaixo, que são de lembretes, e na esquerda, na direita, o do Timery, que eu estou usando para fazer rastreamento de tempo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, que é outra coisa que está ajudando muito na produtividade. E embaixo, na direita, que é o único app que muda, dependendo do contexto, esse agora fica o Telegram, e não o Overcast, que é geralmente o que ficava ali no dock na direita, né? Então, saiu desse modo, e aí ele entra automaticamente à noite no foco noite, né? E aí ele troca o wallpaper, que eu estou usando o wallpaper de trabalho, do painel acústico que tem aqui, que o nosso ouvinte, querido Dante, fez aqui para mim, ficou bem bonito. Então ajuda também, né? Eu trabalho o dia inteiro olhando para esse painel, eu olho pro telefone e o telefone fala, escuta, painel, trabalho, vamos lá, né? Então é mais uma dicasinha que ele dá para ajudar no foco e produtividade. O modo noite, eu deixei só uma foto ali de um braço da Via Láctea, uma coisa bem sutil. E o único que entra... E aí, fora desses horários, tem o modo pessoal, que eu usei mesmo. Aí sim, é um wallpaper bonito, o meu da Larissa, que a gente tá sentado numa vista bacana e tal. E o único que eu ativo manualmente é o modo não perturbe, que pra mim, ele funciona como o modo que as pessoas colocam modo noite, modo sono, que aqui só chega a mensagem da Larissa. Então, se eu estiver dormindo, por exemplo, ela já saiu pra trabalhar, ou ainda está trabalhando, alguma coisa assim. Se ela mandar mensagem, vai chegar. Eu deixo configurado aquilo de, se me ligarem 2, 3 vezes, qualquer pessoa, aí sim o telefone toca. Desde que esteja nos meus contatos, que eu deixei configurado para se não tiver no meu contato, nem tocar o telefone, porque ganha vida isso aí, para quem não depende muito de contatos telefônicos para o trabalho, né, que é o meu caso. E aí eu configurei uma automação para esse modo não perturbe, que é, quando eu ativar esse modo, coloque o brilho da tela no 0. Porque como eu, teoricamente, vou sempre usar o modo não perturbe só quando for dormir, se chegar uma notificação, alguma coisa assim, acende o telefone e acende a sala inteira, no quarto, na verdade, inteiro. Então eu coloquei, se eu ativar o modo não perturbe, elimine, vai para 0% de brilho da tela, e é uma coisa a menos que eu tenho que fazer manualmente todo dia também. Então tem mais essa dica aí para quem quiser experimentar uma coisa dessas. Mas definir por horário é a melhor coisa, porque é um outro jeito do iPhone, quer dizer, do seu dispositivo, nesse caso,
te empurrar para fazer o que você tem que fazer no horário que você tem que fazer. Então, eu tenho que resolver isso aqui até o finalzinho do meu dia. Eu vou trocar para o modo pessoal e vai parar de funcionar tão liso aí esse fluxo de trabalho, que aí se eu vou ter que ir atrás do calendário, do lembrete, para não ter que fazer isso, então resolve antes. E tem funcionado super bem, tô bem feliz com esse jeito novo. Eu tô vendo aqui seus prints, né, o modo noite, bem clean, bem pretão, ou bem sem graça, como vocês preferirem. A gente é meio parecido nisso, sabe? Eu já coloco um pouco mais de cor, mas eu gosto de wallpapers, assim, com fundos plenos, ou então de padrões, patterns, né, que a gente chama. Ou um xadrez. Eu gosto muito de tipo de capa de couro, assim, como se fosse uma capa de um livro de couro, né? E foge um pouco do padrão dos mortais comuns. Você não acha, não? O pessoal coloca geralmente foto da família, filho, neto, cachorro, e eu não tenho nada contra, mas me incomoda demais porque é uma explosão de cores ali e informação que está em cima. E eu não enxergo nada. Eu não enxergo nem os emojis. Eu vou conseguir ler as letrinhas em cima de um fundo com excesso de informação. Eu simplesmente não consigo. Então, eu sou mais da turma clean também. E a idade está chegando. A tendência é ficar cada vez mais clean mesmo e aumentar o tamanho da fonte. Eu faço pelo mesmo motivo, né? Se eu tenho, sei lá, a pessoa, tá aqui eu fantasiado no carnaval, um monte de lantejoula como fundo de tela e os aplicativos por cima. Você não vai achar nada, né? Não. A não ser que seja por memória muscular, né? Aí você pode mexer no telefone de olho fechado, né? Que aí tanto faz. Mas eu sempre preferi os fundos mais neutros que não brigassem justamente com a cor ali dos aplicativos, né? Eu acho curioso que, né, a galera... E aí, tudo bem, é do jeito que a cabeça de cada um. Beleza, né? Mas a galera que organiza as telas do telefone pela cor de aplicativo. Uma tela só com os verdes. Outra tela só com os azuis. Falando, nossa, eu passaria 40 minutos cada vez que quisesse achar um aplicativo para conseguir abrir, porque parece que a pessoa mora no Pinterest, né? Para organizar tudo bonitinho, por cores ali, mas a funcionalidade mesmo acaba ficando em segundo plano, mas, mais uma vez, se funciona, beleza, sejam felizes, né? Eu tô atualmente com um fundo que é roxo, com um pouquinho de rosa, que é um entardecer, assim, mas é bem clean também, mas como eu te falei, eu gosto mais de cores, né? E eu vou mandar os prints depois para você compartilhar com o pessoal. E também o widget de calendário, o widget do Todoist. Aí eu ainda estou configurando 2 widgets do Evernote, porque agora eu estou voltando, acabaram minhas férias, né? Então estou colocando aqui papers científicos que eu tenho que ler, livros que eu tenho que ler. Fica uma espécie de checklist ali dentro do Evernote, porque eu consigo colocar daí notas e prints de trechos de livros, dos papers, ou os próprios papers para armazenar, né? Guardar depois. Então, fica uma espécie de acompanhamento do que eu estou lendo, o que eu estou trabalhando no momento, só para eu não perder o foco. Mas o mais importante que eu mudei, saindo totalmente agora do home office exclusivo, é a capa do meu Galaxy Note. Eu voltei a usar a capa original que eu comprei quando eu comprei ele, que é aquela... Puxa, como é que é o nome dessa capa, meu Deus? É uma que o painel da frente é meio espelhado, assim, você consegue ver o relógio no fundo. É a capa original dele, por motivos de eu voltar a andar muito, me deslocar muito, e quando eu tô ouvindo... Praticidade também, por ouvir podcast, ouvir... Às vezes tem conteúdo noticioso que é no YouTube, que eu não quero, só tem no YouTube, então eu não quero assistir, mas eu quero ouvir. Então, a capa inteligente, ela gerencia melhor esse negócio de ligado, desligado, com som, sem som. Né? É bem mais prático, não tem o risco de eu tocar acidentalmente na tela, já que eu deixo ele no bolso, às vezes dentro da mochila, mas quando eu tô com agasalho de academia, que eu uso muito o agasalho de academia agora, então ele tem um bolsão grande e eu consigo deixar o smartphone dentro do bolso. Né? Não é uma coisa muito comum mulher fazer isso, mas... com esses bolsões, assim, a calça sendo mais larga, calça de academia mesmo, assim, fica bem mais confortável e não tem perigo de interferir, da capa interferir, né? Não sou fã de capas no momento, né? Eu gostava de usar isso muito em palms, né? Aquelas capas estilo livro, né? Que também é a capa favorita das tias do Zap, o pessoal brinca. Aquela que tem um porta-bilhetinhos na parte de dentro, assim, sabe? Acho que é a capa favorita de 9 entre 10 tios do Zap. Então, hoje em dia eu não sou muito fã desse tipo de coisa, mas eu estou usando uma abre e fecha com um sisteminha mais inteligente
para facilitar meus deslocamentos e minhas caminhadas, já que eu me desloco muito a pé também. De capa é curioso, eu nunca usei nada nem de película, nem de capinha, nada assim no telefone, e é curioso, até hoje, né, muita gente que, sei lá, empresta o telefone pra fazer alguma coisa, a pessoa, primeiro comentário que a pessoa faz, nossa, que estranho que é usar aqui, você não usa nada no telefone? Fala, não. Nossa, mas como é que você faz? Ué, e sem graça? Eu tiro da caixa e começo a usar, né? Né? Eu tomo muito cuidado, então eu só coloco o telefone em superfícies lisas, vou sentar numa mesa, por exemplo, eu tiro a carteira do bolso, coloco a carteira em cima da mesa, coloco o telefone em cima da carteira, então eu não coloco ele na mesa direto, porque eu ia pedir para ter uma lente riscada, nessas coisas, então eu sempre tomo muito cuidado, mas a película, eu sempre achei que a textura do telefone fica horrível para você passar o dedo, e enfim, né, até a leitura, às vezes a película ela não tem uma camada oleofóbica tão eficiente quanto a própria do telefone, então fica tudo engordurado, aquela tela com, você olha, né, fica ali com refrações de luz dos pixels todos ali, fica bem feio, né? E a parte de trás também, se tivesse uma película que fosse sensorialmente transparente, beleza, mas por mais que seja aquela ultra fininha, tem 1 milímetro de grossura e tal, já parece que eu tô usando o telefone com aquelas boias da criança que vai na piscina com a boia em volta do corpo, um em cada braço, então... Pra mim fica sempre muito grande a sensação de segurar ali o telefone, então eu nunca comprei a ideia da capinha e da película e tem funcionado. Eu quebrei o telefone uma vez até hoje, que ele levou um tombo e quebrou, mas o que eu acho que eu economizei até hoje de Apple Care, de película, já pagou aí um telefone novo se eu precisar, então pra mim sempre funcionou bem. Eu também não gosto de película, acho que até já comentei isso aqui, por causa das canetas também, né, como elas interferem. Mas eu lembrei de uma história que eu preciso contar agora, muito engraçado. Eu tava com a capa normal, sem ser essa de abre e fecha, eu lembro que uma vez eu tava numa mesa assim, né, trabalhando e tal, aí veio uma pessoa sentar pra conversar comigo, né, e eu tenho o hábito, o iPhone acho que tem isso também, o Android tem um modo não perturbe, quando você vira ele com a tela para baixo e deixa na mesa. Sim. E eu, eventualmente, eu faço isso para não ficar notificando, não ficar interrompendo quando eu tô conversando com alguém, ou então quando eu tô numa call ou numa conferência online, eu deixo meu smartphone sempre com a tela virada para baixo para ele não ficar fazendo ruídos, né? Ou vibrando, etc. Aí uma vez a pessoa veio sentar conversar comigo, eu peguei o meu smartphone e virei ele com a tela para baixo. Ela falou assim pra mim, não, fica tranquilo, não vou ficar espiando o que você tá fazendo, não. Eu falei, não, olha como que as pessoas interpretam. Eu falei, não é nada disso. É porque quando eu coloco ele com a tela pra baixo, ele para de notificar, apitar, ficar mandando coisa, né? Ah, tá bom. Olha como é que as pessoas entendem as coisas. Pois é. Ela achou que eu tava com medo dela ver o que eu tava fazendo. Ainda bem que a pessoa comentou e falou, nossa, eu fui fazer uma reunião com a Bia, ela super paranoica, até virou o telefone pra baixo ali pra ninguém ficar olhando. Eu fiquei pensando também nas que não comentaram e saíram falando, nossa, o que ela fica fazendo, exato, né? Deve estar vendo uma foto indecente ali, né? Trocando nudes. Aqueles emojis, esses dá pra saber o que é. Mas vamos falar um pouquinho dos timers, então? Ah, sim, legal. Outra adição aí recente nessa reformulação toda de mexer com o telefone. Eu tô usando um aplicativo chamado Timery, que ele se conecta ao... Como é que chama? O aplicativo, ele se conecta ao serviço. Daqui a pouco eu lembro disso, mas enquanto eu lembro, eu vou fazer o patrocínio aqui, o segundo patrocínio do episódio de hoje, que é a ExpressVPN, que também está oferecendo desconto de 3 meses no pacote anual para quem escuta aqui o Área de Trabalho. E VPN é aquela coisa, se você se conecta em Wi-Fi públicos, hospital, shopping, aeroporto, escola, né, faculdade, até o Wi-Fi do prédio, sei lá, é bem possível que em algum momento até hoje os seus dados tenham sido expostos e ficados em risco, porque não é tão difícil assim e é um mercado gigantesco esse de interceptação de dados em Wi-Fi públicos, Wi-Fi desprotegidos, e com a ExpressVPN, mesmo que você passe por uma situação dessas, tudo bem, porque a sua conexão passa a ser criptografada, o que quer dizer que mesmo que alguém intercepte seus dados, intercepta lá só um pacotinho fechado, impenetrável, invisível. E aí tudo bem, né? Se pegou esse pacotinho, eu que nem comentei acho que na fonte essa semana, é um zip com senha, a pessoa não vai conseguir saber o que está lá dentro. E o bacana da ExpressVPN é que além disso também, você passa a ter acesso a outros conteúdos na internet, especialmente no caso de streamings. Já comentei que eu estou vendo The West Wing no HBO Max, porque quando eu me conecto no HBO Max, eu ligo a ExpressVPN e falo que estou vindo dos Estados Unidos, aí libera o catálogo americano com muita coisa diferente, não só do West Wing, que não tem aqui no Brasil. Mesma coisa para Netflix,
Mesma coisa para YouTube, streaming de música também, dependendo do país, tem catálogos diferentes, e ExpressVPN oferece acesso por servidores de mais de 100 países, então abre muita possibilidade, inclusive o contrário, você está lá fora e tem que acessar um conteúdo que só tem aqui no Brasil. No fim de semana eu estava comentando que alguém comentou comigo com a Larissa que estava viajando na Argentina e queria muito ver, acho que Pantanal, sei lá. E o Globoplay não deixava ver Pantanal, que absurdo. Então, se a pessoa estivesse usando o ExpressVPN, teria conseguido ver o Pantanal. Então, isso abre também essa possibilidade. E o mais bacana de tudo é que se você escuta aqui o Área de Trabalho, você tem um desconto de 3 meses na assinatura do plano anual por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Por esse link você vai ter 1 mês, na verdade, para experimentar sem colocar a mão no bolso, 30 dias para ver como é que é usar a VPN e tudo mais. E aí depois, na hora de assinar, você ganha 3 meses de desconto na assinatura do plano anual. E além disso tudo, você ainda por cima ajuda aqui o Área de Trabalho. Então acessa lá, expressvpn.com/adtrabalho e passe a navegar de um jeito mais seguro, com mais possibilidades aí web afora e ainda por cima com velocidade, porque eles investem muito em garantir a velocidade da conexão, mesmo conectado ali a uma VPN. Então, muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz. Agradeço a ExpressVPN por patrocinar o nosso trabalho, acreditar na gente, e eu recebi um feedback muito engraçado de um ouvinte nosso, viu? Não foi agora, já tem um tempinho, mas como foi presencial, não foi virtualmente, eu tava conversando com essa pessoa e ela falou, tô usando a ExpressVPN aqui, muito legal. Sabe que aconteceu uma coisa muito curiosa? Eu falei, o quê? Eu parei de receber notificação e links e ads chatos de política, esses sites duvidosos de política, era direto aqui, acabou tudo. Eu falei, olha que beleza, né? Então, além de privacidade, segurança, a gente sempre fala também desses anúncios intrusivos que nos incomodam. Então, se essas notificações de política incomodam você, não é porque está na reta final das eleições que isso vai acabar, não. Isso vai continuar depois, hein? Mais um motivo para você usar o ExpressVPN no seu aparelho e ter um pouco de paz de espírito. Boa, excelente dica também para quem está buscando uma coisa dessa. Eu fui até curioso que essa semana também o Lucas Blasiori falou comigo, se você assinar o Twitter Blue, você passa o Trending Topics do Twitter, passa a ser um pouco diferente do geral. Eu falei, se eu puder esconder os Trending Topics, aí eu vi vantagem, né? Porque são coisas que não são compatíveis com o meu uso, né, pra isso aí. Mas tá aí, uma outra excelente dica também. Muito bom. Infelizmente, uma das colunas da CBN que eu já fiz e faço é sobre assuntos que bombaram a internet. Então, eu sou obrigada a chafurdar nesse mundo. Não. Meu Deus do céu. Mas em minha defesa, eu faço isso só no começo da semana, tá? Só quando eu preciso montar a pauta. O restante da semana, eu quero paz. Eu lembrei o aplicativo. O Timery, ele se conecta a um serviço chamado Toggl. O Toggl, muito bom. Ele é para gerenciamento de tempo para diferentes projetos. Ele é bem poderoso, né? Existe, por exemplo, acho que o Toggl Premium, o Plus, que é mais para equipes, quem precisa de mais profundidade ainda no gerenciamento de tempo. Eu estou usando bastante todos os dias para tudo profissional. E para mim está mais do que o suficiente ali o plano que eles oferecem, o plano gratuito pessoal. E o problema do Toggl é que o aplicativo deles... Eu não lembro se ele não existe ou se é muito ruim. E o Timery, aproveitando essa oportunidade, resolveu fazer um aplicativo bem potente e poderoso também para se conectar no Toggl. Então, o Timery ele é quase transparente ali para eu interagir com o Toggl, só que de um jeito bonitinho e uma interface bacana. E eu tenho usado para absolutamente tudo que eu faço profissional, desde de reunião até, por exemplo, aqui, área de trabalho. Eu tenho 4 categorias, né? Que é a pauta, gravação, edição e revisão/publicação. Né? Seriam 5, mas eu juntei essas 2 coisas. Então, o principal disso era para eu saber... Eu tinha uma ideia, mas saber exatamente quanto tempo eu estou passando fazendo cada coisa, porque isso vai me ajudar a ver se eu posso cortar uma gordurinha aqui, como é que eu posso ser mais eficiente em cada uma dessas tarefas, que no dia se me poupar 1 hora por dia, 2 horas por dia lá na frente, né? Ganhei vida, como diria o Cocatec. Então, isso é bem bacana mesmo. Tenho feito, assim como no caso do calendário, codificação por cor, então coisa do Gigahertz eu deixo num roxinho, coisa do Bolha Dev que eu faço com a Lura deixo num verdinho, coisa pessoal fica azul, isso aí para ajudar na bater o olho e já saber as coisas todas. Ele tem uma parte de relatórios que poderia ser um pouquinho mais eficiente, mas eu tô fazendo a dica ao contrário do que eu dou. Né? Eu falo assim, procure o aplicativo que faça o que você quer. Eu tô me encaixando aqui na parte de relatórios que ele gera, porque todo o resto de benefícios que ele me proporciona é bem bacana. E o que eu tenho gostado dele é o seguinte... Eu assinei o plano Premium do Timery, o plano Plus, sei lá, o plano pago
do Timery, porque ele é um pouco mais limitado no plano gratuito. Então, como eu tenho muitos timers recorrentes, então ao longo da semana, considerando a fonte, o Bolha Dev, área de trabalho, área de transferência, coisas que eu faço fora aqui da coisa do iFeed, por exemplo, que eu faço, que é tudo recorrente, tudo acontece nos mesmos dias da semana, durante os mesmos tempos, eu deixei todos esses timers pré-assados, prontos. Então, eu toco num botão, ele já começa o timer certo, do horário certo, com a função certa, os tags e tudo mais. E isso é limitado, acho que até 5 só no plano gratuito, e é ilimitado no plano pago, que é tipo R$30 por ano, né? Nenhum absurdo, né? Então, eu estou usando e coloquei exatamente o widget dele na tela inicial para, primeiro, ser um atalho direto lá para o aplicativo sem ter que colocar um aplicativo a mais na minha home, que é estragar toda a estética, né? O Feng Shui ali da minha home, que é chato, de acordo com a Bia e com muita gente também. Então tem isso. E o widget mesmo, ele mostra ali a tarefa atual que eu tô fazendo o timer, o que já me ajudou, por exemplo, que eu estava fazendo alguma coisa, olhei no widget e falei, puxa, esqueci de ligar o timer, né? Que eu tô me adaptando ainda para ter isso. Então você vai lá e liga o timer, e uma coisa bacana dele é que você pode ligar o timer retroativo. Então, você liga o timer e aperta lá. Comecei, na verdade, a 40 minutos. Aí você põe lá, 40, beleza, ele já começa a contar a partir de 40 minutos atrás o timer que você acabou de ligar. É um jeito bem rápido de resolver essas coisas. E tem me ajudado bastante a saber quanto tempo eu tô trabalhando por dia e onde eu posso tirar essas gordurinhas aí para conseguir ser mais produtivo no dia a dia, ou juntar tarefas, né, que eu tinha colocado no começo. Revisão é uma coisa e publicação é outra. Revisão, o que eu faço? Eu escuto o podcast em 2 vezes e vou anotando os links, às vezes uma tossida que dá para tirar e tudo mais. Aí eu volto na edição e faço. E publicação é uma coisa bem rápida, que é fazer mesmo as notas do episódio lá no arquivo Markdown para subir lá no GitHub, e o Rambo ajuda com isso na hora da publicação mesmo do episódio. Então eu juntei essas duas coisas que não fazia sentido, né? Tem um negócio de 40 minutos, outro de 5 só para ter 2 categorias. Então eu juntei. Esses aplicativos com esse tipo de gestão, eles surgiram um tempo atrás. O Toggle, eu usei o Quality Time, tem a mesma ideia. Eles surgiram com a ideia de você cuidar mais o quanto tempo você passa usando o seu smartphone, desbloqueando tela, ou então olhando para aplicativos, né? Hoje os aparelhos já vêm nativamente com essa função de saber quanto tempo está gastando por dia em cada aplicativo, né? Mas naquela época, aí, alguns anos atrás, não tinha isso, e eles foram se sofisticando com o tempo, se adaptando, né? Eu acho que nossos ouvintes aqui têm um cuidado maior com o tempo que eles gastam em redes sociais, e entre outras coisas, mas a dica fica para você que tem algum familiar que não tem esse tipo de noção, né? O seu cônjuge, o seu pai, mãe, vovó, idoso, né? Eu, quando estava dando um curso de produtividade, né, de mobile para idosos, sempre era um momento que gerava muito, muito choque neles quando eles observavam o tempo que eles perdiam, por exemplo, no Facebook, né? E alguns até falam assim, nossa, eu estou no fim da vida e estou jogando meu tempo fora. Até dá uma cortada no coração ouvir isso, né? Mas as pessoas não se dão conta de quanto tempo elas passam em YouTube, Facebook, e quando é jogado isso na cara delas, elas se assustam e realmente mudam um pouco os hábitos. Então, fica a dica, não vai servir para você, pode servir para alguém próximo. E hoje em dia, tanto no caso do Android quanto no caso do iOS, tem a função nativa de acompanhamento de quanto tempo você passa dentro de cada aplicativo, né? Que esse relatório assusta mesmo, né? Até a gente que pensa mais sobre como é que a gente usa, tenta ser um pouco mais responsável com o tempo que a gente tem para usar. Ainda assim, às vezes você cai o que a gente brinca no ADT, que é o buraco de avestruz, ao invés do buraco de coelho, entra o buraco de avestruz, e aí pronto, você perdeu 6 horas da sua semana fazendo uma coisa que era totalmente dispensável. Exato. E aí eu vou falar de novo aqui, tudo bem, cada um e tudo mais, mas ainda assim, dá para todo mundo achar um tempinho ali para, aprender um idioma, melhorar alguma coisa, se especializar num assunto que às vezes tá indo tudo pros stories ali e não precisava, né? E como eu falei, né? Tem nativamente isso, mas quando você instala um aplicativo dedicado, ele fornece relatórios semanais, mensais, ele notifica, você pode setar ali, não, eu quero passar 2 horas por dia no máximo em rede social, né? Você coloca ali a configuração, ele te avisa, você passou do tempo hoje e tal. Então é bem interessante para quem quer aprender a se controlar mais, a mudar um pouco os hábitos, ele meio que te pega pela mão e te ajuda. Muito bem, se você quiser encontrar os links de aplicativos e dicas que a gente deu, entra em gigahertz.fm/adtrabalho/19 ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio, desde que o seu aplicativo de podcast seja bacana, e ofereça a você a possibilidade de pegar as notas do episódio. Eu quero agradecer, como sempre, a ExpressVPN e a AlphaCode pelo patrocínio do episódio, a vocês que nos escutam, nos avaliam
nos recomendam. Muito obrigado a todos vocês. Essa semana a gente recebeu um feedback super bacana. Poxa, escutei o Marcos lá no podcast do Mac Magazine e descobri que você tá fazendo isso aqui. Que legal, tô fazendo com a Bia. Poxa, Bia, que saudade de você. Então é bem bacana ver mais gente ainda descobrindo aqui o Área de Trabalho. Graças a vocês recomendando, comentando sobre o podcast. Obrigado a todo mundo. E obrigado a você, Bia, por mais uma vez ajudar a gente a ficar mais produtivo nessa semana, fazendo o celular empurrar a gente para justamente chegar nessa vida aí mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite, por participar desse projeto tão maravilhoso, aos nossos patrocinadores por acreditarem na gente e os nossos ouvintes, né? Sem vocês, isso aqui nada seria possível. Eu tô ali à disposição no Twitter, @garotasemfio. Você pode mandar uma mensagem para mim no Telegram, @BiaCunze, e mandem no Twitter ou no Telegram, mandem os prints das telas de vocês. Vocês são do time wallpaper clean ou wallpaper carnavalesco? Gosta de mudar a fonte? Gosta de colocar a foto da família? Ou gosta de colocar um tema bem liso ali? Manda seu feedback pra gente, compartilhe suas dicas. A gente vai adorar, e quem mandar lá no Twitter eu dou uma retweetada também pro pessoal curtir. Boa, boa. Muito obrigado. Quero lembrar vocês que apesar de que infelizmente a Bia não vai poder comparecer, a gente vai fazer o encontro da Gigahertz / encontro do ET300 para comemorar 300 episódios do Área de Transferência. Os detalhes se encontram aqui também na descrição do episódio, mas basicamente vai ser no Sylvester Bar, lá na Rua Maria Carolina, 745 em São Paulo, dia 5 de novembro, a partir das 19 horas. A gente espera que vocês possam ir. E Bia, a gente faz uma chamada lá para você também poder dar um oi para todo mundo ao vivo. O que você acha? Legal, vou acompanhar virtualmente, sim. Beleza, então vamos lá. Para falar comigo, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento um bando de podcasts aqui na Gigahertz e o Bolha Dev com a Alura, que é fora da Gigahertz, que é um noticiário diário de tecnologia, sai todas as tardes, e escrevo também lá pro ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem. Um abraço a todos, beijoca e sem fio e até semana que vem.